Irmãos, a nossa Bíblia no livro de Atos, o capítulo 2. Nós vamos lê-lo inteiro. Vamos então ter um pouco de paciência para a leitura. Vamos fazê-la pausadamente, respeitando pontos finais, ponto e vírgula, vírgula, exclamação, interrogação e tudo mais. Atos, capítulo 2. Olhe para o seu lado, veja se há alguém com quem você pode compartilhar sua Bíblia. Se puder, faça isso. Atos, capítulo 2. A Bíblia assim nos diz: ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como que de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E, perplexos e admirados, diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? 8. Como, então, cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, e romanos, aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que quer dizer isto? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. 14. Então, pondo-se em pé com os 12, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. Abre aspas. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão, e mostrarei feitos extraordinários em cima no céu e embaixo na terra, e sangue, e fogo, e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá com todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fecha aspas. 22. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como sabeis, ele
que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso. Eu sempre via o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegrou, e a minha língua exultou. E além disso, o meu corpo repousará em esperança, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deteriorização. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. 29. Irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está hoje entre nós. Sendo ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deteriorização. Foi a esse Jesus que Deus o ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Portanto, exaltado à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma, abre aspas, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Fecha as aspas. 36. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, é para os vossos filhos, e para todos os que estão longe, e quantos o Senhor nosso Deus chamar. 40. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados. E naquele dia juntaram-se a ele quase 3.000 almas. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bem e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém? Título da mensagem de hoje: precisamos de outro Pentecostes? Precisamos de outro Pentecostes? Como diria o comentarista esportivo, interrogação. Vamos orar. Eterno Deus, queremos nessa noite te agradecer pela oportunidade que temos de, juntamente com todo o teu povo, não só aqui nesse templo, mas em tantos outros lugares que no mesmo tempo que nós e outros em outro tempo, louvam e glorificam o teu nome. Obrigado por isso, ó Deus. Obrigado também por nos ouvir nas nossas simples orações,
nos ouvir nos nossos louvores. Mas nesse instante, ó Deus, pedimos que o Senhor fale conosco, através da Tua palavra, com o Teu Santo Espírito, para que entendamos o que o Senhor quer e espera de cada um de nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Precisamos de outro Pentecostes? Talvez você não saiba, para você que não saiba, ou para você que saiba, vamos repetir o que significa Pentecostes. Pentecostes é uma festa judaica muito importante. Os judeus têm muitas festas importantes no seu calendário, assim como nós. E o Pentecostes é uma dessas festas de suma importância. E se chama Pentecostes porque acontecia justamente 50 dias contados depois da Páscoa. E aproveitava-se também nessa ocasião para celebrar a festa da colheita. Era o tempo em que o povo que vivia da agricultura especialmente começava a colher as primícias, os primeiros frutos do seu trabalho. E todos nós sabemos que quando recebemos os frutos do nosso trabalho é motivo de alegria. E eles aproveitavam então a festa de Pentecostes para agradecer a Deus, reconhecendo que era Deus quem providenciava tudo isso para eles naquela ocasião. Era uma festa muito interessante também, porque dadas as condições climáticas, permitia-se que judeus de outros locais que não a cidade de Jerusalém pudessem se deslocar de suas cidades e irem lá para Jerusalém celebrar com os seus irmãos as bênçãos do Senhor. Era uma festa muito concorrida. As pessoas saíam dos seus lugares, das suas cidades natal e iam para Jerusalém celebrar o Pentecostes. E foi justamente nessa ocasião que uma das promessas de Jesus, dada aos seus discípulos, acontece. É justamente nessa ocasião que uma promessa de Jesus, dada ao povo de Deus, aos cristãos, acontece. E ela se torna então, para nós cristãos, uma festa muito importante, não pela celebração em si mesma, mas pelo fato que aconteceu naquele dia. Todos nós certamente temos em nossa vida eventos que nos marcam. O primeiro evento que nos marca, com certeza, é o nascimento. E não o nascimento dos outros, mas o nosso próprio. A partir do momento que nós nascemos, nós estamos aqui no mundo. Eu ia dizer que a gente tem vida, mas a gente tem vida desde o instante que somos gerados lá no ventre da nossa mãe. Mas é algo, o nascimento, que muda toda a nossa história. Até o nascimento estávamos lá, tranquilos, acomodados, comendo e dormindo na barriguinha da mamãe. Mas esse evento muda a nossa história. Vemos a luz. Muito bonita essa expressão, quando se dirigem às grávidas que têm os seus filhos, dizem que elas deram a luz. Muito bonita essa expressão, porque os filhos vêm à luz. É um evento muito importante que muda a nossa vida. Outro exemplo de evento é quando nos casamos. Muda a nossa história também. Mesmo aqueles que se casam e se separam, o casamento, de certa maneira, marcam a sua vida, e não podemos negar isso, são eventos importantes. Outro evento importante são o nascimento dos filhos, e depois dos netos. E quem sabe até, alguns tenham o privilégio de verem os seus bisnetos, mas são acontecimentos, eventos que marcam a nossa vida. O evento de Pentecostes foi um evento assim, especial, marcante, característico. E por quê? E por que o Pentecostes foi tão especial? E então pensamos nessa noite, precisamos de outro Pentecostes. O Pentecostes foi muito especial,
porque foi o ponto alto de muita expectativa sobre as palavras de Jesus. Um capítulo antes, Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus havia ficado com os seus discípulos, depois de ressurreto, 40 dias. E o apóstolo Paulo vai dizer, se não me falha a memória, lá em 1 Coríntios capítulo 15, que ele foi visto nesses 40 dias por mais de 500 testemunhas. Jesus, quando ascendeu aos céus, ou pouco antes de ascender aos céus, deu uma seguinte ordem para os seus discípulos. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus diz assim: mas recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E Jesus tinha dito para eles: fiquem aqui até que isso aconteça. Como lemos no capítulo 2. Eles ficaram reunidos no mesmo lugar, chamado cenáculo. E no começo do capítulo 2, no versículo 2, a Bíblia diz que de repente, e o que significa de repente? De repente significa de repente. Algo de súbito. É que se eu falasse súbito assim, talvez alguns não entendessem. É que a gente usa mais de repente. De repente sobreveio sobre o lugar onde eles estavam reunidos um som forte como de um vento impetuoso. E foram distribuídas sobre eles, outras línguas que eles não conheciam até então, pelo menos não tinham a capacidade de falar, e eram tão poderosas, apoderou-se tanto deles, que eram línguas, a expressão que o autor de Atos, que cremos que foi Lucas, usa línguas como que de fogo, vento e fogo, elementos da natureza poderosíssimos. A ideia que o autor quis trazer daquilo que ele soube que houvera acontecido é que aquele acontecimento foi marcante e poderoso. Esse Pentecostes foi diferente de qualquer outros Pentecostes antes e depois, porque foi nesse Pentecostes que eles sentiram mais uma vez a promessa de Deus na vida deles, que eles tinham muitas expectativas. Eu fico imaginando o que os discípulos de Jesus reunidos no cenáculo ficaram imaginando quando Jesus disse: vocês vão receber o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Talvez alguns mais ansiosos começaram a dizer um para o outro: o que será que vai nos acontecer? Quem sabe o outro perguntou: quando será que isso vai acontecer? Será que isso vai acontecer daqui 1 dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 1 ano? Mas ficaram nessa expectativa, e fazendo as contas, Jesus morreu, ressuscitou 3 dias depois. E Jesus ficou 40 dias com eles. Então 40 mais 3, 43. Pentecostes são 50. 50 menos 43, 7. Pastor, essa hora da noite, final de domingo, fazer conta, pastor. Tenha misericórdia de nós. 7 dias depois acontece, então, depois da ascensão de Jesus, a promessa de Deus sobre a vida deles. Mais uma promessa que acontece com o povo de Deus. Segundo, o Pentecostes foi assim tão especial, porque é o ponto alto da congregação dos discípulos que estavam no cenáculo. Os crentes de Jesus, ouça isso, meu querido,
Os crentes de Jesus estavam juntos, unidos. Jesus conseguiu, com essa promessa, aglutiná-los, juntá-los. Lembre-se que quando Jesus estava ascendendo aos céus, o sentimento que veio no coração daqueles discípulos foi um sentimento de tristeza. E se a gente lembrar a história, anteriormente, o sentimento de tristeza não junta, espalha. Assim que Jesus foi morto na cruz do Calvário, 2 discípulos, pelo menos, que moravam numa cidadezinha longe lá de Jerusalém, 5 estádios, assim que a Bíblia diz, lá em Emaús, estavam voltando para casa, animados? Não, tristes. Mas depois que ouviram a promessa de Jesus, que o poder de Deus, que o poder do Espírito Santo viria sobre eles, os crentes estavam unidos. E como diz o ditado, crente unido jamais será vencido. Amém? Cantamos aqui, sua igreja reunida, poderosa, nenhum mal poderá destruí-la. Pentecostes foi poderoso para fazer isso, unir pessoas em volta de uma promessa de Deus, uma promessa de Jesus. Eles não se dispersaram, continuaram juntos. É o ponto alto da congregação dos discípulos de Jesus. Terceiro, é o ponto alto do cumprimento de mais uma promessa de Jesus e do próprio Deus. Eu não sei se eu já te fiz alguma promessa. E se eu te fiz, e eu estou perguntando aqui, é porque possivelmente eu fiz e esqueci. Mas promessas de Deus não são esquecidas. Promessas de Jesus não são esquecidas, elas são cumpridas. Jesus tinha dito: vocês vão receber o poder do Espírito Santo. E é isso que acontece. Até então, o Espírito Santo não era dado a todos aqueles que criam em Deus. O Espírito Santo era limitado a profetas, a alguns reis, nem todos, a homens especiais de Deus incumbidos de alguma missão. E o Pentecostes se torna justamente o ponto alto, justamente porque agora o Espírito Santo, eu li uma vez um artigo que falava sobre isso, e nunca mais me esqueci dessa expressão, foi a democratização do Espírito Santo, que agora estava sobre todos aqueles que criam em Deus e em Jesus. Pedro, quando toma a palavra, que alguns estavam pensando, ou enquanto alguns estavam maravilhados de ouvirem os discípulos de Jesus falando das maravilhas de Deus na sua própria língua materna, e a gente pode ler aqui nos versículos que eram pessoas de várias nacionalidades. Alguns ainda discutem se o milagre foi na fala dos discípulos ou se foi no ouvido dos ouvintes, mas pouco importa. O fato é que a comunicação foi estabelecida, e alguns então ficaram maravilhados e perguntando o que significa isso, enquanto outros começaram a dizer: esses homens estão bêbados. Aí Pedro se levanta e diz assim: gente, não tem ninguém bêbado aqui, são 9 horas da manhã, terceira hora do dia, para o judeu. O que está acontecendo aqui é aquilo que Deus nos prometeu há centenas de anos atrás, através do profeta Joel. O Pentecostes é importante porque, mais uma vez, marca o cumprimento de uma promessa de Deus. Mais uma vez, marca o cumprimento de uma promessa de Jesus. Marca mais uma vez o compromisso sério que Deus tem com o seu povo. E tantas outras promessas ainda há, que nós, em nome de Jesus, vamos alcançá-las. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, Pentecostes se tornou um ponto alto,
porque mais uma vez cumpriu-se as promessas de Deus e de Jesus. Quinto, Pentecostes é o ponto alto da pregação fervorosa do Evangelho. Pedro tomou a palavra e de maneira ousada, corajosa, começou a dizer àquelas pessoas, os seus ouvintes, o que significava não só o cumprimento daquela promessa, mas o que significava para eles. E ele amarra aquilo que aconteceu com os discípulos, com aquilo que fizeram com Jesus, não só de matá-lo, mas da ressurreição de Jesus. E aí a primeira grande mensagem do Evangelho, depois da ressurreição de Jesus. E uma pregação fervorosa, com convicção, com autoridade, com experiência com Deus. Não uma pregação teórica, fria, sem objetivo, mas uma pregação fervorosa, capaz de atingir corações. Sexto, o Pentecostes foi importante porque foi o ponto alto do amadurecimento dos discípulos. Não só Pedro, mas todos os outros que foram envolvidos com o Espírito Santo, começaram a pregar o Evangelho, começaram a falar das maravilhas de Deus, começaram a falar de Jesus, começaram a falar que aquele povo crucificou a Jesus, ousadamente, sem medo. E amadurecimento é prova de que o medo foi perdido. Ousados. Em meio a toda aquela festa, em toda aquela multidão, o povo de Deus se levanta para pregar as bênçãos e as promessas de Deus. Sétimo, Pentecostes foi importante, porque é o ponto alto das conversões verdadeiras. Aqui em Atos capítulo 2 nós lemos que depois que o apóstolo Pedro narra toda a promessa de Deus através do profeta Joel, depois que ele consegue identificar, levar as pessoas a identificar que Davi, o grande rei Davi, que era admirado por todos eles, falava de grandes maravilhas, não sobre si próprio, mas sobre o seu descendente, que era justamente Jesus, o Cristo Jesus. Aqueles homens ficaram atônitos e preocupados, e fizeram uma pergunta: o que devemos fazer agora, irmãos? E a resposta daqueles discípulos de Jesus foi que eles se arrependessem dos seus pecados, que cada um fosse batizado em nome de Jesus, que tivessem então os seus pecados perdoados e recebessem então, assim como eles, também o dom do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que daquelas pessoas que ouviram, quase 3.000 almas se converteram, se arrependeram dos seus pecados, foram batizadas, e assim como os discípulos, também receberam o Espírito Santo de Deus. Para finalizar, 8. O Pentecostes foi importante e tão especial, porque é o ponto alto do reino de Deus. Qual foi a missão de Jesus? A missão de Jesus não foi outra senão estabelecer o reino de Deus entre os homens. A missão de Jesus não foi outra senão trazer a vontade de Deus
para os homens. A missão de Jesus não foi outra senão dizer: Deus quer se aproximar de vocês, e a prova mais cabal disso é que Ele me enviou para morrer na cruz do Calvário por vocês e ressuscitar. E é o ponto alto do reino de Deus, porque aquelas pessoas que ouviram a mensagem dos discípulos, os apóstolos de Jesus, creram, e agora também faziam parte do reino de Deus. O reino de Deus agora estava estabelecido. Pentecostes, então, irmãos, foi um evento marcante, significante, e que mudou a história do relacionamento de Deus com os homens, das pessoas com Deus. Deus passou a usar pessoas comuns. Deus passou a usar pessoas simples, mas que com coração fervoroso e crente em Deus, foram capazes de fazer maravilhas, e a principal delas, levar o evangelho transformador a outras pessoas. E aí nós perguntamos, olhando para a realidade dos nossos dias hoje, olhando para os crentes em Jesus hoje, olhando para as igrejas que estão espalhadas na face da terra hoje, precisamos de outro Pentecostes? Precisamos que outra vez aconteça algo como o que aconteceu aquele dia, para que haja expectativa nossa sobre as palavras de Jesus, para que nós estejamos unidos como discípulos de Jesus, para que mais uma vez a promessa de Jesus se cumpra entre nós, as promessas de Deus, para que o Espírito Santo enfim tome conta da nossa vida, para que nós sejamos capacitados de fervorosamente pregar o Evangelho de Deus e mostrar o Evangelho de Deus a outras pessoas. Será que é preciso que aconteça de novo o Pentecostes para que nós possamos amadurecer como discípulos de Jesus? Será que é preciso novamente o Pentecostes, a descida do Espírito Santo novamente, para que haja novamente conversões e conversões verdadeiras, pessoas que perguntem para nós: o que eu posso fazer então para me aproximar de Deus? Será que precisamos novamente de outro Pentecostes para que o reino de Deus seja estabelecido entre nós? A minha resposta, que não é minha resposta, mas a resposta de Deus, é a resposta da Bíblia, a resposta é não. Não precisamos. Nós, irmãos, precisamos entender que tudo aquilo que aconteceu naquele dia diz respeito a nós. Tudo aquilo que aconteceu naquele dia nos alcança. Tudo aquilo que aconteceu naquele dia ainda acontece e pode acontecer sucessivas vezes. A obra de Deus é suficiente. A obra de Deus é tremenda. A obra de Deus é poderosa. É preciso que nós entendamos isso. Aquele mesmo Espírito Santo que foi distribuir lá entre os discípulos línguas poderosas, outros idiomas, assim como cremos, que levantou o homem simples para pregar o Evangelho, é o mesmo Espírito Santo que um dia também tocou no coração daqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. É o mesmo. Precisamos entender isso. Como crentes, precisamos entender isso como igreja.
descida do Espírito Santo, Pentecostes, as ondas, os seus reflexos, nos alcançam. Agora, não são aqueles discípulos que estão na vez de serem usados pelo Espírito Santo. Não são aqueles discípulos que têm a oportunidade de receber o Espírito Santo na sua vida e através do Espírito Santo, ousadamente e poderosamente viver, pregar e anunciar o Evangelho. Eles já se foram. Agora é a minha e a sua vez. Amém? É a nossa vez. A gente precisa crer nisso, irmãos. A gente tem que crer nisso. Aquele dia de Pentecostes foi suficiente. Se a gente não crer nisso, não somos crentes. Se a gente não crer nisso, não somos igreja. Se a gente não crer nisso, irmãos, não vamos para os céus. Se a gente não crer nisso, a obra de Jesus para nós não significa absolutamente nada. Por outro lado, se a gente crer, se a gente crer, irmãos, não há barreiras para os crentes em Jesus que estão aqui, os que fazem parte da Igreja Batista Memorial em Jardim Matarazzo, e para qualquer crente na face da terra. Não há barreiras. As línguas que Deus distribuiu através do Espírito Santo no dia de Pentecostes se repetem hoje. Nós temos crentes que saem dos seus países de origem e aprendem outras línguas, muito difíceis até, se adaptam a outras culturas, muito difíceis até, pregam o Evangelho, que as pessoas creem ainda hoje em Jesus. Ainda há um mover de Deus que toca os crentes, que não pode ser descrito, talvez apenas descrito como Lucas, como um vento impetuoso. A gente tem que querer, estar preparados, unidos como igreja de Jesus, para que isso também aconteça em nós. Se você entendeu a mensagem de hoje, e eu quero crer pelo Espírito Santo de Deus agindo no meu e no seu coração, que você creu, que você não quer ficar fora dessa. Você não quer. Ao contrário, você diz assim: Senhor, eu quero participar de todas essas maravilhas que a Bíblia diz que já aconteceu, que estão acontecendo e que vão acontecer. E para isso, Senhor, eu quero crer nas tuas promessas. Eu quero estar unido com os meus irmãos. Eu quero santificar a minha vida. Eu quero me arrepender todos os dias dos meus pecados. E eu quero ser um instrumento nas tuas mãos.
eu quero ser. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eterno Deus, grandioso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que envia o Espírito Santo do Senhor, é a Ti, ó Deus, que humildemente elevamos a nossa voz, o nosso pensamento, o nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, por permitir que homens e mulheres simples, limitados, pecadores, possam participar, ó Deus, do reino do Senhor aqui na terra, assim como aconteceu com os nossos irmãos, naquele dia especial, grandioso, marcante, que foi o dia de Pentecostes. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, não só agradecemos, mas queremos te pedir que teu Espírito Santo também poderosamente haja em nosso coração, fale a nossa vida, fale a nossa alma, para que nós também participemos desse mesmo Espírito Santo, dessas mesmas promessas, e sejamos instrumentos do Senhor, para ser usados poderosamente no teu reino, Deus. Por isso, Senhor, tira de nós o pecado. Por isso, Senhor, tira de nós a timidez. Por isso, Senhor, tira de nós qualquer coisa ou quaisquer coisas que nos atrapalhem para isso. Ajuda-nos, ó Deus. Queremos participar do teu mover, queremos participar da tua ação na história, queremos participar de uma igreja fervorosa, amorosa, dinâmica, assim como foi aquela primeira igreja, daqueles irmãos reunidos na cidade de Jerusalém, e daqueles outros visitantes, quase 3.000 que se converteram. O Senhor pode fazer isso, nós cremos nisso. Permita-nos, ó Deus, pedimos em oração, que quando o Senhor estiver fazendo essas bênçãos e maravilhas, que nós sejamos participantes de tudo isso, especialmente a tua igreja aqui, nesse local, nessa cidade. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Que o Pentecostes, o Espírito Santo, se renove na nossa alma e na nossa vida. Amém?